Boa tarde ao pessoal aí que está chegando, está entrando na live. Essa live nós estamos fazendo para levar um pouquinho de conhecimento, né? E também um pouquinho de informações relacionadas ao direito do trabalho. E pensando, né, nesse contexto todo, nós separamos algumas decisões recentes envolvendo casos aí, né, da Justiça do Trabalho. E vamos compartilhar o que a Justiça, nesses casos, ela entendeu nessas situações. E se você quiser também deixar aí o seu comentário, deixar a sua opinião sobre os casos que vamos comentar, fique à vontade, tá bom? Venha participar desse bate-papo que vai ser muito bacana. E para começar essa conversa, eu separei um caso aqui que está relacionado a assédio moral. Uma empresa teve que pagar uma indenização de R$ 5.000 para uma trabalhadora em razão do assédio moral que ela sofreu, porque o gerente dela tratou ela com, a gente chama do assédio moral por gordofobia, né? Um termo que está em voga aí bastante. E a questão do tratamento se deu da seguinte forma: como ela estava acima do peso, ele utilizava expressões muito pesadas. Então, assim, não é só simplesmente emagrecer. Ele falava, olha, vou colocar o balcão, vou ter que encurtar o balcão para apertar a pessoa. Você não vai emagrecer. Se você continuar comendo isso, o seu marido vai largar de você. Sabe, expressões que colocavam a trabalhadora para baixo. E um fato muito interessante, não era só com ela. Tinha uma outra trabalhadora que também estava exposta a essa situação. E aí chama a atenção que ele às vezes falava assim, deixa que eu monto o seu cardápio, deixa que eu te ajudo. Diante desse peso que ele estava fazendo com elas, as duas trabalhadoras fizeram bariátricas. Elas passaram por esse processo. E aí, nesse contexto, para uma delas, ele chegou a comentar o seguinte, você está ficando no ponto após a cirurgia, né? Esses comentários esporádicos e conversinhas de corredores com as outras trabalhadoras, cara, gera um mal-estar. Porque se coloca você na condição daquela trabalhadora que é o tempo inteiro objeto de chacota em razão do peso, né? Que muitas vezes para a gente é algo, não é tão assim pesado, para a pessoa acaba sendo. Porque às vezes a pessoa não E quer. principalmente para a mulher, né? Exatamente, eram duas trabalhadoras Principalmente para a mulher. que ficavam no comércio. Então, ele, através dessas brincadeiras, ele acabou, sim, né, ofendendo a honra dela. E aí o que chamou a atenção? A trabalhadora reportou isso para a dona da empresa. A dona da empresa falou para ela assim, olha, não se preocupa com isso, foca em vender. Ou seja, ela não teve nenhuma conduta para amenizar todo esse contexto gerado dentro da empresa, né? E o pior, existiam câmeras no ambiente de trabalho que a patroa lá, ela ficava verificando para ver a roupa, para ver essa condição delas, como elas estavam. Ela foi omissa, ela não fez o que tinha que fazer naquele momento para ajudar, né? E então se tornou uma situação insustentável, aí essa trabalhadora acionou a justiça. E aí foi reconhecido então a justa causa aplicada à empresa, primeiro, por causa do assédio moral lá dentro, né? Segundo, pela falta mesmo de compromisso que cabe ao empregador ali manter um ambiente de trabalho saudável. Como ela não fez isso, como ela não, né, deixou de cumprir com o seu dever do contrato ilegal, isso atrapalhou. E isso veio trazer esse problema. Então, foi aplicada a justa causa. Essa trabalhadora, além de receber as verbas rescisórias dela, teve o direito de sacar o FGTS, da entrada do seguro-desemprego e receber essa indenização de R$ 5.000. E aí eu te pergunto, você acha que nesse caso R$ 5.000 é justo? Uma pessoa que sofre um assédio moral com essas conversinhas? O que você acha dessa situação?
Primeiramente, eu entendo uma decisão no que tange ao reconhecimento do assédio moral no ambiente de trabalho, uma decisão acertada, né? Com relação ao valor da indenização, aí a gente tem que analisar o caráter pedagógico da condenação, né, da indenização. E claro, sopesar esse caráter pedagógico com a condição da empresa, né, que foi condenada. Que era Mas. uma empresa de ótica. Era um comércio não muito grande, era um comércio médio, né? Então, Sim. assim, um curto prazo de trabalho ali, não foram 10, 15 anos de trabalho, foi um curto, mas só para você ter um parâmetro, esse era o contexto envolvendo, tá? Então, é exatamente o que você falou, né? A questão, você tem que considerar também a questão da empresa, né? Sim, sim. As ofensas, elas certamente foram graves, né? Como eu falei no início, por se tratar de mulher, essa questão tem um peso maior, né? Tem um peso psicológico maior. Até pela imposição da sociedade, padrões estéticos, etc. Acaba recaindo esse peso maior na figura da mulher. Então isso agrava o ilícito que a empresa cometeu, né? E o mais grave que eu acho que você narrou aí é que ela se reportou à proprietária da empresa e a proprietária da empresa apenas pensou na questão lucrativa, né? Foca em vender, né? Foca em vender e o que eu sempre digo, a empresa ela deve buscar o seu lucro, é óbvio, ninguém abre uma empresa para não ter lucro, mas por outro lado, a partir do momento que você lida com pessoas, no caso os funcionários esses que colaboram ativamente para o crescimento da tua empresa, tem que se respeitar, tem que se cumprir a função social dessa empresa. Sim. Entendeu? No mínimo, criando um ambiente saudável para o trabalho. Um ambiente em que... Isso que você está comentando cai até uma grande discussão que muitas vezes vem à tona, não está falando do ambiente de trabalho, é a questão da própria vestimenta, né? A empresa pode impor uma vestimenta aos trabalhadores ou não pode, se impõe, como que funciona. Então, a gente sabe que essa questão da vestimenta ela é muito controversa na justiça, cada juiz acaba entendendo de um modo peculiar. Eu já vi decisões em que a empresa pode sim exigir vestimenta, corte de cabelo, questão de barba, no caso dos homens, as mulheres estarem maquiadas. E também já vi situações em que a justiça considerou abusivo, né? Em razão de ofender o direito à integridade do trabalhador, para que... Por exemplo, você tem que cortar o cabelo assim, fazer a barba assado, a mulher também. Então, esse tipo de contexto, ele é muito peculiar e precisa ser olhado de forma caso a caso. No caso que estamos comentando, houve palavras e expressões de baixo calão que muitas vezes não é dito de forma incisiva, gritando. A pessoa fala ali num tom que é para maquiar a ofensa, né? Maquiar a ofensa, exatamente. E esse fator, no caso aí específico, somado com o descaso da empresa, e respondendo a tua pergunta, eu acredito que 5 mil, não sei se, do ponto de vista do caráter pedagógico, tá? Eu não sei se repara ela foi praticamente obrigada a buscar um procedimento cirúrgico, né, que foi a bariátrica, graças à pressão que sofria dentro do ambiente de trabalho. Então imagine o nível da pressão para chegar a esse ponto. Porque acaba saindo as conversinhas de corredores, né, dos outros Exatamente. Enfim. Exatamente. Então, é uma situação... Eu acho que foi pouco. Algumas pessoas acham que isso é comum, é normal, outros nem tanto, mas está aí, é uma situação que, nesse caso, a empresa saiu condenada. Eu sempre, quando converso com o pessoal que tem empresa, eu falo, olha, cuidado, né? Todo cuidado é bem-vindo.
você tem o direito de exercer, mas todo aquele que abusa da forma de exercer o seu direito tem um problema. Aí no caso dessa empresa, acaba se abusando, né? Então a empresa ali deixou de fazer algumas coisas, dentre elas intervir numa situação em que estava acontecendo um assédio moral, né? Então... Porque era assim, a proprietária da empresa, bastava um comando de ordem para o gerente e para acessar essa circunstância, um simples comando de ordem para acessar isso. Isso entendeu? Dentro do que nós estamos comentando, inclusive a outra trabalhadora também moveu um processo dentro dessa situação, porque não é um fato pontual, então o juiz ele considera isso. Era um gerente que tinha mais de 20 anos de empresa, dado essa liberdade, ele agiu dessa forma, né? Então, é perigoso esse tipo de comentário. A pessoa tem que tomar cuidado para não abusar daquilo que entende, né? De brincadeiras, vamos falar assim. E o fato que para mim fica marcado nessa história toda a partir do momento que a pessoa fala para você, olha, eu não gosto disso, isso me ofende, a pessoa não deve tocar, porque às vezes a gente não sabe. Não é que às vezes a pessoa tem, né, a maldade. Tem muita pessoa hoje que está acima do peso, está com sobrepeso, e não se ofende, e tira a onda, faz tudo aquilo que ele acha legal, ele entra na brincadeira, entendeu? São situações. Não é todo mundo que vai agir assim. Mas no caso dela, ela reportou, olha, não estou gostando, para com isso, pediu ajuda da empresa. Então, não é tornar o mundo mimimi, mas é entender o seguinte, a partir do momento que a pessoa ela comunica para você, então aí é bom você rever essa situação, né? Eu costumo dizer, é mimimi até o momento que acontece com você. Sim. Né? É mimimi, é conversinha, e tal. Mas talvez quando acontece algo semelhante com você, com a pessoa que diz que é mimimi, entendeu? A pessoa também pode se sentir ofendida. Todo mundo pode se sentir ofendido com algo que foi dito, com algo que foi falado, com algo que foi brincado, né? Isso eu não vejo como problema, não. Não, legal, mas foi um caso bacana. Teve algum caso que você acompanhou aí essa semana? Sim, tivemos aqui dois casos, na verdade, né? Eu queria começar com um caso muito interessante e que a gente vê com certa constância no mundo corporativo. Uma trabalhadora, uma empresa de telefonia, na verdade, foi condenada pelo TST a pagar uma indenização no valor de 10 mil reais para uma trabalhadora que era, digamos assim, limitada no seu direito a ir ao banheiro, né? E isso acontece muito com as empresas de telemarketing. Na ânsia de se vender, a maioria dessas empresas, no mínimo, estipulam um tempo para que a pessoa fique no banheiro. No caso aqui dessa empresa, estipulava um tempo de 5 minutos que a pessoa podia ficar no banheiro. Passado esse tempo, a pessoa tinha descontos na gratificação. Recebia um prêmio pelas vendas, mas se passou de 5 minutos no banheiro, era descontado. Não bastasse isso, o gerente, né, o coordenador do setor, tinha uma espécie de aplicativo em que ele controlava esse tempo. Passou 5 minutos, ele ia buscar a pessoa no banheiro. Meu Deus. Né? Ele ia buscar a pessoa no banheiro. Então você pensa o constrangimento que... porque, veja bem, às vezes você está com uma necessidade fisiológica e você não tem como saber quanto tempo você vai demorar para terminar aquilo. Entendeu? Com que base a empresa impôs 5 minutos? Baseado no quê? No machismo? Né? Então, inclusive tem uma norma regulamentadora, a NR17, que determina, que proíbe expressamente que essas empresas de telemarketing limitem o uso do banheiro. Sim. Né?
Porque isso pode falar. Não, o que você está comentando, tem um ponto aí que a gente poderia conversar, né? Da questão da limitação ao banheiro. Existem outras formas da empresa observar se o trabalhador está utilizando desse direito, né? Voltando ao que nós comentamos na notícia passada, abusando do direito. Porque você pode ir ao banheiro, isso não se discute. O que muitas empresas talvez tentam fazer é limitar esse direito, porque existe, na visão de quem está de fora, um abuso. Então, às vezes, o trabalhador vai lá e fica meia hora no banheiro. Aí é um abuso, com certeza. Eu acho, lógico, aí a pessoa que tem as necessidades especiais é uma outra situação. Mas existem trabalhadores que acabam utilizando dessa artimanha para enrolar o trabalho, né? E aí isso gera um prejuízo para a empresa lá no faturamento. Então, quero acreditar que as empresas adotam esse tipo de comportamento pensando nisso. Eu acho que o método a qual é feito que é equivocado. O método. Por quê? Você não vai oferir a capacidade de trabalho daquela pessoa pelo quanto tempo exatamente ela fica na frente na ligação. Um exemplo. Você está falando do telemarketing. O telemarketing, o pessoal, às vezes a meta deles é ligação, às vezes é fechamento, às vezes é venda. Cada um tem uma meta diferente, né? Então, o povo do telemarketing tem outras formas de oferir a capacidade daquela pessoa. Se ela está entregando realmente algo, não. Eu posso ficar, então, meia hora na frente aqui enrolando, sentado na mesa. Exatamente. É muito relativo, né? É muito relativo. Então, eu acho que a empresa tem outros mecanismos para buscar e para saber se essa pessoa realmente está fazendo ou não o trabalho realmente feito, né? E não impor. E levando em conta o tamanho dessa empresa, uma empresa multinacional, certamente se tem outros instrumentos, outros meios para se verificar a produtividade desses vendedores. Que é o ponto que eles estão vendo, exatamente. Entendeu? Agora, essa limitação de ida ao banheiro, esse controle praticamente sobre o corpo do trabalhador e da trabalhadora nesse ponto específico, eu acho que é um instrumento muito equivocado. E fora as consequências psicológicas que isso pode gerar, pode acarretar. Entendeu? Físicas e psicológicas, né? Porque às vezes a pessoa tem que estar segurando lá, porque tipo, já deu 5 minutos do dia já, vamos dizer assim. Sim. Aí a pessoa deu vontade de novo de ir no banheiro, entendeu? Sim. E tem que ficar segurando porque vai ter desconto, vai chamar atenção, o cara vai me buscar no banheiro. Enfim, é complicado. O método como é feito que é o problema. Aí cai nisso, né? O método como eles estão levando essa situação que gera todo esse problema. Então, é sim um ponto que as empresas precisam revisar isso, principalmente as empresas de telemarketing, né? Que já tem uma jornada reduzida de trabalho ali em questão de horas no dia, em razão da própria dificuldade, porque as pessoas acham que só falar no telefone não gera nenhum problema psicológico, e gera. Existem vários problemas para a saúde da pessoa, né? Então, por isso que não é à toa que é reduzido o horário de trabalho do pessoal de telemarketing. Né? Então, diante mesmo da situação. Então, nesse caso, a justiça condenou a pagar a indenização, no que valor mesmo? O valor de R$10.000. 10 mil, né? Então, são situações que volta e meia a gente vê acontecendo. E é uma empresa gigantesca, né? Volta e meia você vê isso acontecendo e as empresas acabam pagando, porque o benefício é muito maior. Né? Aquilo que no direito... Aquilo que no direito fala da teoria, do ilícito lucrativo. Né? Lucrativo. Melhor fazer errado, que mesmo assim eu vou ter um lucro maior com a situação. Tem várias empresas que no âmbito do trabalho também adotam isso. Então, é um problema que, infelizmente, a gente vê bastante, né? Eu vi uma decisão também que permeia mais ou menos essa linha, relacionado à questão do processo seletivo.
grandes empresas, inclusive esse caso que eu estou comentando aqui de Rio Preto, uma empresa conhecida no ramo de bebida, ela contratou uma empresa de recursos humanos. E essa empresa de recursos humanos faz um processo seletivo para levar os trabalhadores lá para essa empresa. Pois bem, o que aconteceu? O trabalhador, ele foi lá o ano passado, né, em novembro, fez o processo seletivo. O processo seletivo demorou 20 dias. Ele passou nesse processo seletivo. Então, ele foi no começo de novembro. No final de novembro, ele foi aprovado no processo seletivo. No começo de dezembro de 2021, ele vai e realiza o exame admissional. E, após isso, a empresa fala, olha, aguarda que nós vamos chamar você. Só que chegou em janeiro e não chamaram o cara. O cara ficou ali esperando, ficou esperando. E aí, o que aconteceu? Ele viu na internet que foi disponibilizado a mesma vaga, que ele, teoricamente, tinha sido aprovado. O que aconteceu? Como ele ficou 2 meses esperando nesse processo seletivo, ele entrou com uma ação para pedir uma indenização. Ele falou, olha, a empresa prometeu, fiz todo o processo, né? E aí ele pediu uma indenização por danos morais. Um juiz daqui de Rio Preto, que é conhecido, pegou esse caso e aí ele condenou a empresa a pagar uma indenização no valor de R$ 2.500 para esse trabalhador que teve a expectativa, né? Ele foi frustrado. E aí esse é um outro tema que a gente discute bastante. Por quê? O processo seletivo garante para a pessoa o direito ao trabalho? Não necessariamente. Nesse caso, não garantiu, né? Mas o que diferenciou aqui? A empresa falou para o juiz o seguinte, olha, juiz, ele só fez o processo seletivo e ele sabia que não era garantido, após a aprovação do processo seletivo, ele sabia que não era garantido a contratação. Sabia. Então, foi aprovado, mas não quer dizer que você vai ser contratado. Aí mora o ponto. A empresa não provou para o juiz que existia essa informação lá. Aí o trabalhador ficou preso na situação. Então, se ele ficar preso aguardando, diante disso, gera uma quebra na expectativa, gera uma frustração. Sim. Por isso ele foi condenado. Então, dentro desse cenário, gerou uma peculiaridade, né? Porque, como regra geral, nós sabemos que, normalmente, no processo seletivo, se chegar no final de um processo seletivo e você não for contratado, a empresa ela não é obrigada a te contratar. Sim. Bom, mas nesse caso, como esse trabalhador ficou aguardando, ele fez um fato que pesou, e o juiz citou bem isso, ele fez o exame admissional. Né? Então é diferente de uma situação diante dessas duas peculiaridades, que é o exame admissional, passou no processo seletivo e a empresa não provou, na verdade são 3, a empresa não provou que informou isso para ele, aí gerou, então, para esse trabalhador o direito de receber essa indenização de R$ 2.500, que, penso eu, ser adequada para o contexto em si. Por quê? Quem foi condenado não foi a empresa, foi o Recursos Humanos, essa empresa terceirizada de recursos humanos que saiu condenada aí a pagar essa indenização, porque é ela que foi a responsável. Inclusive, o juiz não reconhece a responsabilidade da empresa de bebidas que contratou recursos humanos. Então, é uma situação bem peculiar, né? Porque nos processos seletivos, volta e meia, a gente se depara com pessoas que se sentem indignadas. Fala, pô, eu fiz todo o processo lá, fiquei lá na empresa e os caras não me contrataram. Gerou uma quebra de expectativa naquela pessoa. E eu te pergunto, nesse tipo de situação, na quebra da expectativa, de um modo geral, não nesse peculiar, na sua visão, o trabalhador tem o direito de receber uma indenização? Eu penso, Roberto, que aí tem que se analisar o caso concreto, né? De um modo geral, como você bem disse, a empresa não é obrigada a contratar. Você pode fazer o processo seletivo, você vai estar concorrendo com outras pessoas, e a empresa pode decidir por outro ao invés de você.
Isso é normal, isso acontece no mundo corporativo. De um modo geral, eu não vejo motivo para que a empresa, seja de recursos humanos, seja a própria empresa direto que faz o processo seletivo, não acredito que seja motivo para indenização. Agora, a partir do momento, como foi o caso, em que você faz até o exame admissional, então aí você já gera, de fato, uma expectativa. Às vezes o trabalhador pode até recusar outras propostas de emprego, porque já entendeu que estaria contratado, entendeu? E aí vem a surpresa de que você não foi contratado, mesmo fazendo até o exame admissional. Então aí, nesse caso específico, eu entendo que cabe indenização, sim, porque, na verdade, gerou uma frustração para o trabalhador. Não sei se foi o caso concreto aí, se ele eventualmente recusou outras propostas em razão dessa empresa. Não, ele não cita no caso. Não cita, né? Não. Mas, de qualquer maneira, gerou uma frustração, né? A pessoa, às vezes, estava até contando com esse trabalho para dar uma reorganizada na vida, e aconteceu o que aconteceu. Então, nesse caso, do modo geral, não seria caso, mas no contexto específico aí, eu acho uma decisão muito acertada. Eu até faço muitas vezes um adendo a essa situação, não confundam um processo seletivo com um período de experiência, né? Muitas empresas, elas falam de um processo seletivo e pega o trabalhador e bota lá na linha de frente. Então, assim, dá um exemplo. Eu quero começar a trabalhar na lojinha de vender roupa. Então, beleza, faz o seguinte. Vem participar de um processo seletivo aqui, aí a pessoa trabalha 15 dias direto ali na empresa da pessoa. Você está num processo de seleção. Trabalha 2, 3 dias aqui. Isso não é um processo de seleção. Você está botando a pessoa para trabalhar. E se você bota a pessoa para trabalhar, você tem que pagar aquilo. Então, existem essas ressalvas, esses cuidados, para não confundir um processo seletivo com um período de experiência. São contextos diferentes, porque no período de experiência já há contratação, há obrigações, há direitos, enfim. Então, são uma situação diferente. O processo seletivo precisa ser tomado as suas devidas cautelas, porque se não tomar, é o que aconteceu aqui. A realização do exame admissional é um indicativo de interesse de contratação. Se você manda a pessoa fazer um exame admissional, você está deixando claramente para ela que você está contratando. Porque o próprio exame por si só está dizendo isso. Não precisa de nada mais, né? Então, o exame admissional, né? O próprio nome diz. Então, para quem trabalha, para quem tem empresa, para quem tem pretensão de fazer isso, tem que tomar esse cuidado. E para o trabalhador que está exposto nessa situação, ele também tem que ficar atento para ter essa distinção, né? De observar o que é e o que não é. O Luiz Fernando perguntou, existe um prazo mínimo para o contrato de experiência? Prazo mínimo não existe, né? O que existe é um prazo máximo, que a gente fala de 90 dias. Muitas pessoas falam assim, 90 dias é diferente de 3 meses. Isso é um ponto muito importante, né? As pessoas confundem as coisas. 3 meses pode dar mais de 90 dias. E aí, se você pegar 2 meses de 31 dias aí, e um mês de 30, já foi. 92 dias. Já deu mais, já. Já deu mais. Então, é 90 dias. O mínimo, a legislação não prevê. Então, a gente fala que muitas vezes quando a empresa está na dúvida, mas quer arriscar, faz um contrato de experiência de 1 mês, de 15 dias. Se fizer de 1 mês, de 15 ou de 1 semana, ele pode prorrogar esse contrato depois, desde que respeite, né? Pode prorrogar mais uma vez e desde que respeite aí os 90 dias. É isso, né? Não tô doido. Né, corretíssimo. Então, corretíssimo. Respondendo aí a pergunta dele, esse é um cenário que a gente tem que observar. Teve um outro caso, né, que você comentou também, qual que é um caso... Um caso muito interessante e que, a meu ver, uma decisão muito, muito acertada. Ela vem lá da 13ª Vara do Trabalho de Fortaleza,
onde o juiz lá ele reconheceu, claro que ainda cabe recurso, mas o juiz de primeira instância reconheceu o vínculo empregatício entre um motorista e um aplicativo de transporte, aquele famoso aplicativo de transporte. E é muito interessante a decisão dele, que vai de encontro a uma crescente percepção de que essas empresas de aplicativo de transporte nada mais é que vamos dizer assim, um disfarce para a precarização das relações de emprego. Vamos lá. No caso, o juiz ponderou muito bem, destacou muito bem, que o trabalhador, o motorista, ele não tem liberdade para definir o preço, ele não tem liberdade para escolher que tipo de bairro vai atender, qual bairro vai atender, em que pese ele poder recusar as corridas, isso pode pesar contra ele numa avaliação da própria empresa. Caso as recusas de corrida sejam constantes, ele pode até perder a conta. Ele pode até ser desligado do aplicativo. Né? É o que a justiça vem chamando de subordinação estrutural. Né? Você entra, se depara com aquela estrutura e não tem liberdade para alterá-la. Então não é um empresário. Não é um empresário, um motorista. Se fosse, ele teria liberdade para, no mínimo, definir os preços. Definir aonde atenderia. Poder recusar à vontade. Entendeu? Fora que as avaliações dos clientes, né, do aplicativo, também podem influenciar negativamente na pessoa do motorista e gerar também o desligamento do aplicativo. Sim. Né? Então, nesse ponto específico, o juiz lá da 13ª Vara do Trabalho de Fortaleza reconheceu o vínculo empregatício, mandou a empresa pagar as verbas rescisórias, né, o famoso acerto, e ainda reconheceu uma indenização por dano moral no valor de R$5 mil. Né? Eu quero destacar aqui um trecho da sentença que eu achei particularmente muito, muito assertiva, onde o juiz vai dizer, na verdade, referindo-se ao aplicativo, trata-se de uma nova forma de exploração de mão de obra de trabalho, em que o suposto prestador de serviço, no caso o motorista, não tem nenhum benefício e não possui liberdade contratual para pactuar com autonomia. E é importante também destacar que quando se há o desligamento abrupto do motorista, injustificado, não há nenhuma política de indenização. Sim. Ressarcimento de gastos, com nada, entendeu? Transfere tudo para a pessoa, né? Os encargos. O risco. Isso Exatamente. E, na verdade, os aplicativos... Só concluindo, é bom destacar que a prática internacional, a gente está vendo em outros países, uma tendência de se reconhecer uma espécie de vínculo entre o motorista e essas empresas de aplicativo de transporte. Né? Há uma crescente movimentação fora do país, né, no judiciário internacional, nesse sentido. Podemos falar que não é um trabalhador comum, como a gente conhece? Até podemos discutir. Mas que há, no caso da lei brasileira, espaço mais do que suficiente para reconhecer os requisitos do vínculo empregatício, no meu entendimento há, e eu acho muito acertada essa decisão.
Isso do que eu ia acabar comentando, esses aplicativos hoje, não só isso, as empresas, elas mudaram, as relações sociais, elas mudam muito rápidas. E aí, dentro desse contexto todo, a forma de mandar, de estar sobre o controle, ele também muda. Né? Diferentemente de que antigamente você chegava lá e falava, ó, a ordem direta, vamos dizer assim, do patrão, dele estar impondo algumas coisas, isso foi mudando. Hoje são Então, algoritmos, né? hoje a gente exerce esse poder de outra forma. E aí essa modificação das relações da sociedade não afasta alguns princípios, algumas coisas que a justiça do trabalho entende como essencial. Então, quando nós falamos de subordinação, né, o poder de mando da situação ali, ele continua. Agora, a forma em que ele será exercido, as pessoas acham, eu não estou falando diretamente, mas eu cobro por meio de um algoritmo, de uma coisa, existe a cobrança. Você está só exercendo de uma forma diferente. Então, mudar a forma não afasta o princípio, e aí é por isso que alguns juízes também vêm aí reconhecendo os vínculos empregatícios em outros contextos, por causa disso. A justiça está modificando o olhar dela para entender que sim, o fato de haver tecnologia não afasta os requisitos de uma relação de emprego. Porque mudou, a sociedade mudou, as coisas mudaram. Então, sim, esse é um cuidado que está tomando, a gente está vendo que as proporções dessas decisões estão aumentando, mas para quem tem empresa, tem que entender isso. Tem que, a ideia da pessoa que é o teletrabalho, o cara trabalha em casa, ele não é meu subordinado? Pô, se você impõe regras pro cara, se você é quem manda nas coisas, é você que está na ordem, é você que está na linha de frente. Então não adianta mudar, não é porque a pessoa não está dentro da empresa que ele não é seu empregado. Então, a partir do momento que se impõe uma estrutura... É isso. A punição que você comentou, de tipo assim, olha, se você cancelar muita viagem, eu vou te tirar. Isso é uma forma de punir. Isso é uma forma de controlar, entendeu? E aí que as pessoas precisam entender. Então, é bom ver o judiciário, né, essa percepção. Porque se a gente continuar preso com a mentalidade lá do passado, daqui 5 anos, você pode revogar todas as leis que envolvem relação de trabalho. Porque não é mais, nós estamos falando da CLT, embora tenha algumas alterações, nós estamos falando da CLT, ela é muito antiga. Ela é muito antiga. Então você tem que pegar a lei, infelizmente a lei não acompanha os costumes sociais, pegar a lei e modificar ela, adaptar dentro do contexto. Então eu vejo com bons olhos essas decisões, porque existem algumas situações em que sim é relação de emprego e também existem situações que não são. Não são todos os contextos, mas eu acho que é um ponto muito legal, né? Até tem, até eu preciso me aprofundar melhor, tem um aplicativo novo de transporte em que motorista e passageiro definem o preço, né, em tese. Essa é a propaganda que se faz. Se for dessa forma mesmo, aí tudo bem, a gente pode dizer que nesse caso há uma liberdade contratual. Mas não é o que acontece não é o que acontece na maioria dos aplicativos, infelizmente. Então, o que se percebe é uma tentativa camuflada de precarização das relações de emprego, né? E bom que em alguns juízes ainda estão conseguindo olhar para isso, né, e dar uma resposta à altura desse contexto. Bom, pessoal, essas são as notícias, né? Nós trouxemos aqui então 4 notícias envolvendo as relações de trabalho. Nós trouxemos a questão para você que chegou agora no finalzinho, não conseguiu acompanhar. Nós vamos deixar salvo aqui no perfil, é só você entrar lá e dar uma olhada. No começo nós falamos sobre assédio moral em razão da gordofobia, numa situação de uma trabalhadora, tá? Uma situação que a empresa saiu condenada. Nós também falamos sobre a condenação de uma empresa relacionada ao adicional de insalubridade, de adicional de gratificação, porque ela ficou limitando a utilização de banheiro, de um telemarketing. Falamos de um processo seletivo também, uma empresa que saiu condenada porque frustrou a expectativa de um trabalhador. E agora nós falamos desse caso dos motoristas de aplicativos, né? Que volta e meia vem à justiça e alguns juízes já estão entendendo a relação de emprego
garantindo todos os direitos a esses trabalhadores. Então, se você chegou aí e quiser acompanhar, deixa a sua curtida aí, deixa os comentários, tá bom? Dr. Denner, muito obrigado aí Eu que agradeço novamente. Esse bate-papo, né? E em breve a gente marca um outro bate-papo para falar sobre outras histórias, outras situações e reflexões. Se Deus quiser. Tá bom? Um abraço. Pessoal, tenha uma boa Valeu. tarde e uma boa sexta-feira para vocês.